finalmente nós chegamos aí na Primeira Guerra Mundial. Nós vamos começar a estudar EAD, mas eu tenho certeza que vocês vão tirar bom proveito das aulas, ok? Bom, tem um quadro aqui que menciona a Primeira Guerra Mundial, a chamada Grande Guerra. Inicia em 1914 e vai até 1918, tá? Estudar a Primeira Guerra Mundial é estudar as causas, os desdobramentos e as consequências dessa guerra. Bom, aqui nós temos a chamada política de aliança. Essa política de aliança foi, na verdade, um período em que esses países eles buscaram a chamada paz armada. Por mais que os países não estivessem em guerra, mas eles estavam fazendo um armamento chamado de indústria bélica. Está incompleto, né? Mas a Tríplice Entente ela é formada pela França, Inglaterra e Rússia, e a Tríplice Aliança ela é formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Ambos se organizaram com interesses próprios, e cada um tinha aí o seu processo de rivalidade. A Tríplice Entente, no caso onde estava a Inglaterra, eles tinham interesse de rivalidade com a Alemanha, que estava do outro lado, e vice-versa, tá? Até porque a Alemanha ela perdeu, na verdade a França perdeu os dois territórios, que foram Alsácia e Lorena, para a Alemanha, que era um território muito rico. Existem as causas da Primeira Guerra Mundial, que é o nacionalismo exacerbado, o pan-germanismo, o pan-eslavismo, tudo isso, aquela região balca, né? Eles brigavam entre si ali por conta de domínio de território. Eu posso dizer que a Primeira Guerra Mundial ela não foi uma guerra de movimento, ela foi uma guerra estática. E por que isso aconteceu? A gente vai observar. Existe uma causa imediata que também é chamada de estupim de guerra, que foi o assassinato do futuro Império Austríaco Francisco Ferdinando na Bósnia, por um sérvio, no caso de um grupo extremista, uma organização secreta chamada Mão Negra, que tinha interesses muito próprios, né, os sérvios, e entrava em confronto aí com o Império Austro-Húngaro. Então a gente vai perceber que essa foi a causa imediata, é como se fosse a gota d'água que faltava para o copo transbordar. E aí a gente percebe que esses dois blocos eles vão começar a brigar entre si. Nesse contexto, no desdobramento da guerra, nós vamos ter a chamada Guerra de Trincheiras, que eram grandes valas que cortavam aí de norte a leste, de oeste a sul, pelo contexto aí da Europa. E a gente percebe que os soldados ficavam ali muitos dias no fronte, tanto oriental quanto ocidental, e eles permaneciam vários dias e acabavam, se não fosse morrer pela guerra, morriam aí por uma questão de inanição, tá? A gente vai perceber que o final da guerra foi quando os Estados Unidos ele entra ao lado da Entente, a Rússia sai em 1917, os Estados Unidos vai dar definição à guerra, como é chamado. Portanto, nós temos aí a criação da Liga das Nações, com 14 pontos de Wilson, que tenta restabelecer acordos de paz. E a guerra finalmente ela vai terminar em 1919 com o chamado Tratado de Versalhes, onde os países tidos vencedores, como a França, os Estados Unidos, a Inglaterra, eles assinaram um acordo de paz e responsabilizaram a Alemanha por esse momento aí de guerra. A Alemanha ela ficou impedida da indústria bélica, ela teve que pagar pesadas indenizações aos países tidos vencedores, e a gente vai perceber outros tratados também, como foi o Tratado de Paris, que estabeleceu um acordo de paz. Gente, façam os exercícios, procurem se organizar, vocês vão receber todo um aparato aí relacionado ao conteúdo de vocês de exercícios, e na próxima semana a gente continua.